Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Estamos todas as quintas-feiras estudando o livro de Atos dos Apóstolos e atualmente estamos no capítulo 7, analisando o discurso de Estevão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazê-lo. E, por gentileza, todas as vezes que você ouvir, dê aí o seu like, dê a sua participação no chat ou deixa algo mencionado aí nos comentários abaixo. Isso traz edificação para nós também e engrandece esse canal a cada dia e faz com que ele se torne cada vez mais relevante, tá bom? Ok, não temos nenhuma pergunta hoje também, então vamos lá. Recapitulando a aula passada, a aula de número 18, estamos ainda no discurso de Estevão, quando ele disserta a respeito sobre a vida de Moisés. E nós então aqui dividimos a vida de Moisés em 3 períodos: sua vida no Egito, de 0 a 40 anos, sua vida no deserto de Midian, quando fugia do faraó no Egito, de 40 a 80 anos, e conduzindo o povo de Israel até a terra prometida, de 80 a 120 anos. Bom, com essa narrativa sobre Moisés, encerramos a aula passada, a aula de número 18, e daremos seguimento a partir do versículo 37, ainda falando sobre Moisés. Foi o tempo que ele gastou mais tempo com esse personagem, talvez exatamente por ser uma das personagens principais do povo de Israel, né? Versículo 37 do capítulo 7 de Atos diz assim: Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio do seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-la a nós. Estevão ele cita o que Moisés disse e que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 16, e eu vou ler, pelo menos a parte A, ele cita: O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Na verdade, todos os profetas que foram levantados para falar em nome de Deus para Israel, a maioria deles que vieram com uma mensagem genuína de Deus, foram rejeitados. E embora aqui, acredito eu, que Moisés estava se referindo a Cristo, né? É uma mensagem assim messiânica. Continuando: Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Queridos, por que eu fiz questão de ler todo o texto? Porque Moisés falou aquela palavra exatamente por causa do pedido deles de terem sempre um porta-voz, que Deus nunca viesse falar diretamente com eles, porque eles viram como é que estava o nível de conversa lá no Monte Horebe. Eles estavam no arraial e viam relâmpagos, trovões acontecendo no topo do monte, né? No cume do monte, aonde Moisés estava a sós com Deus, falando cara a cara. E eles disseram: desse jeito nós não queremos, não vamos ter problema se formos falar. E aí eu queria que você pensasse, na verdade Deus já queria no Monte Sinai, no sopé do Monte Sinai, ele já queria transformar Israel numa nação santa, num povo escolhido de Deus e num sacerdócio real. Deus já queria ter essa liberdade de falar frente a frente com cada um. Por isso que ele convidou o povo para subir um monte. O povo é que rejeitou e disse claramente que não queria ouvir diretamente de Deus. Então, o que eu posso entender? Não estava na hora ainda de acontecer isso. E agora no Novo Testamento a gente vê em Pedro sinalizando que nós somos, a igreja do Senhor, somos essa nação santa que Deus quis fazer lá atrás, mas não pôde fazer. Essa nação santa, esse sacerdócio real, porque nós podemos ir livremente diante de Deus, e nós também somos esse povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. A época
deveria ser no Monte Sinai, mas o povo ainda não estava preparado para tal revelação, né? Para tal revelação. Então, no Monte Horebe aconteceu isso que eu acabei de narrar, o fato do povo não querer e preferir ter um porta-voz, e por isso a necessidade de sacerdotes, aquele que representa o povo diante de Deus, e a necessidade de ter profetas, um homem que fala a voz de Deus para o povo, né? O sentido inverso do sacerdócio. Então aí houve necessidade de termos esses dois, caso contrário não precisaríamos disso. Então Estevão mostra aqui que Moisés ele profetiza a vinda de Jesus, quando ele diz: um profeta como eu, que vai falar da parte de Deus para vocês. Moisés ele foi o mediador entre Deus e os homens no Monte Sinai, e Jesus se tornou um único mediador. Não existe mais um único mediador entre Deus e os homens, e vice-versa. Então, desde o princípio, Deus queria falar diretamente com o homem, como já referimos agora, mas chegou o momento da igreja, onde se cumpre o desejo de Deus. Por que não deu certo naquela época? E por que foi dito, ou foi necessidade de escrever isso? Para que nós possamos saber que a revelação é gradativa. Exatamente porque o homem não consegue suportar. Lembra que depois dos juízes, o povo não queria mais ser governado diretamente por Deus numa teocracia, que é o que estava acontecendo. E eles disseram: não, nós queremos uma monarquia, nós queremos um rei, nós queremos um homem que represente a todos. E por causa disso, Deus instituiu a monarquia. Às vezes nós pedimos coisas a Deus e Deus nos dá, não porque esteja nos planos dele, mas porque nós pedimos. E às vezes passamos por certos percalços, exatamente por pedir coisas que não é da vontade soberana do Senhor, né? Então aqui o povo pediu um sacerdote, alguém que representasse diante de Deus. E o que Deus deixa para nós como igreja, que a gente entende ser uma palavra segura, uma orientação certa, para nos conduzirmos? Ele nos deixou duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo que habita em mim e em você. E a Bíblia diz, Jesus falando, que ele nos guiaria em toda a verdade. Mas ele deixou também a sua palavra, a inerrante palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se quisermos ser pessoas preparadas para a realização da obra do Senhor, precisamos conhecer as Escrituras, porque é nela que devemos seguir cada passo como orientador de Deus para o povo, né? Por isso ouvimos o sermão de domingo, por exemplo, nos nossos cultos de celebração, agora também presencialmente, não apenas online. Então nós participamos do culto, ouvimos a mensagem e buscamos aplicar esse sermão no nosso dia a dia, nas nossas reuniões de célula, como praticar. Agora nós estamos encerrando o período de comunhão, né? E vimos essa semana um filme, analisamos um filme muito precioso, muito bacana, que inclusive ilustra a próxima etapa nossa, que é exatamente trabalhar a questão do Natanael e alcançarmos vidas com a festa do amigo. E foi muito precioso. Isso nos ensina como nós vamos trabalhar no dia a dia daqui para frente. Mas normalmente nós analisamos o sermão, aquilo que ouvimos, e agora como fazer para colocar em prática no cotidiano. Anote o que Deus sempre nos fala no domingo, sabe? Leva papel, caneta para você fazer os seus apontamentos, e não precisa esperar nenhum líder de célula, nenhum pastor te orientar, não. Sabe, vai logo pensando em quais passos você pode dar para colocar em prática aquilo que você acabara de ouvir no sermão. É assim que a gente cresce. Quando anotamos um devocional, esse estudo mesmo que estamos ministrando aqui, se você entende que tem algo que você precisa praticar, sabe, estabeleça passos concretos de como você vai colocar em prática.
porque é colocando em prática os ensinos que recebemos, é que temos a nossa fé acrescentada, a nossa fé aumentada. E é isso que faz nos crescer cada dia mais na nossa vida cristã. O escritor de Hebreus, no capítulo 4 também, ele nos fala a respeito da palavra. Ele diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, aqui o texto diz que ela é viva. Ela é viva na medida em que o Espírito Santo usa dessa palavra para vir e trazer vida em nós. Então, essa palavra será vida em você a partir do momento que você buscar, praticar, estabelecer esses passos de crescimento, de aplicação na palavra. Porque, caso contrário, essa palavra não vai trazer vida para você, porque você não está... Você está apenas ouvindo, você só está recebendo informações, mas você não está praticando o que a palavra de Deus diz. E ela diz, e o escritor diz que ela é viva e eficaz, mas ela só será eficaz quando o terreno do seu coração estiver preparado para receber. Lembra daqueles 4 terrenos que Jesus conta? Apenas aquela boa terra é que frutificou. Então é isso. Se o seu terreno, o terreno do seu coração, for uma boa terra e vai receber essa palavra e vai gerar frutos, aí sim essa palavra se torna uma palavra eficaz na sua vida. Caso contrário, não. Aqui diz que ela é mais cortante do que qualquer espada. Queridos, espada é um instrumento poderoso que nós temos que, a pessoa tem que manejá-lo muito bem, a ponto de saber como usar, porque aqui fala que são 2 gumes. Se é 2 gumes, é porque ela corta de um lado como corta do outro. Então, se não soubermos manusear, nós podemos tanto nos ferir como ferir os outros e não gerar crescimento em nós. Nós precisamos aprender a manejar bem a palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos procurar nos apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quantas vezes tem usado, pessoas, líderes, têm usado palavras para machucar os outros, para diminuir, para humilhar, ao invés de encorajar e levantar, mas é para abater, com coisa que se eu estou usando a espada é porque eu sou alguém poderoso, eu sou alguém forte. Oh meu Deus, quem usa a espada de forma eficaz e sabe como usar, na verdade vai usá-la de forma humilde, porque antes de alcançar o outro, primeiro precisa alcançar a nós mesmos. É de 2 gumes, pois ela consola e ela corrige. Então, ministrar a verdade e ministrar com amor, sabendo quando cortar de uma forma e quando de outra. Quer dizer, quando que eu vou falar para consolar, quando que eu vou falar para corrigir, quando que eu vou falar para encorajar, motivar, sempre falando a verdade da palavra com muito amor, com muito amor. Caso contrário, também não funciona. Não adianta eu ser verdadeiro sem amor, eu só vou machucar. Também não adianta eu ter muito amor e não ser verdadeiro. Com isso eu vou enganar quem eu estou dizendo, pois não estou dizendo a verdade. 2 gumes, são das 2 formas que devemos usar a palavra. Aqui diz que ela penetra, ou seja, ela revela as intenções, as motivações do coração. É por isso que devemos nos aproximar da palavra, sempre perguntando: Deus, o que o Senhor quer falar comigo através da meditação dessa palavra? Não apenas buscar apoio aos textos bíblicos com base naquilo que nós já pensamos, ou seja, buscar a Bíblia para reforçar o que nós pensamos. Não. Isso não é ouvir Deus. Isso pode ser usar Deus para poder você ter proeminência diante dos outros. Cuidado com relação a isso. Então ela penetra. A Bíblia diz que ela vai até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, ela divide as perspectivas e as inclinações humanas e divinas. É show. A palavra de Deus é
é maravilhoso, é muito gostoso estudarmos a palavra de Deus. Sabe por quê? Gente, eu estudo a palavra de Deus desde os 6 anos de idade, desde eu aprendi a ler na Bíblia Sagrada. Foi o livro que primeiro eu li, né? Quantas vezes eu li? Não sei, são tantas vezes que já li esse livro. Agora, uma coisa é certa, todas as vezes que paro para meditar nesse texto, todas as vezes que leio textos que eu já li várias vezes, coisas novas surgem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é sempre presente. É Deus falando conosco hoje, assim como falou há 2000 anos atrás nos nossos irmãos lá da igreja primitiva. E concluindo o texto de Hebreus, ela divide pensamentos e coração, ou seja, ela discerne a raiz do que pensamos e do que sentimos. Ou seja, antes mesmo da mente se formar plenamente, o pensamento se formar plenamente na nossa mente, a Bíblia consegue discernir até mesmo antes. Olha que coisa fantástica. Por isso quero encorajar você ser um amante da palavra de Deus, você desejar ardentemente crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. É ela que traz intimidade, é ela que traz aproximação maior com o nosso Criador. Vamos lá, versículo 39 de Atos capítulo 7, diz assim: Estevão continuou o seu discurso: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro e ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que havia criado. Mas a conversa estava boa lá em cima no monte. E Moisés demorou um pouco na conversa e demorou a chegar. E essa ausência de Moisés no arraial levou o povo a imaginar que de repente Moisés pudesse ter até morrido. Tamanha era, segundo a interpretação deles, a ira, o furor de Deus lá na conversa, né? Então, ele começa dizendo: o povo não deu ouvidos a Moisés. E no coração deles, quando eles rejeitaram Moisés, na verdade, eles voltaram para o Egito, porque eles desejaram o Deus do Egito. Procuraram então Arão para construir um Deus para eles. Toda vez que alguém deixe de ouvir sua liderança, e quando essa liderança está falando com base no que a palavra de Deus diz, então todo crente que rejeita a condução de alguém que está em posição de liderança e que, movido pelo Espírito Santo, lhe dá uma orientação, essa pessoa está como o povo de Israel, rejeitando, é como se tivesse voltado de novo ao Egito. E o mundo é o Egito. O Egito é o mundo que as pessoas vivem hoje no dia a dia e que um dia fomos escravos dele. Mas graças a Deus estamos caminhando em direção à terra prometida, às mansões celestiais. Outra rejeição do representante de Deus e das suas ordens, como fizeram a Jesus. E essa era a intenção de Estevão. Era dizer para aquele povo prepotente que estava ali sentado naquelas cadeiras do Sinédrio, julgando naquele momento: quem são vocês? Vocês fazem parte do povo que rejeitou Moisés. E não só Moisés, mas todos os demais profetas, inclusive Cristo, que vocês mesmo acabaram de julgar e matá-lo. Em Êxodo capítulo 32, versículo 1, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Foi exatamente o que eu acabei de narrar agora, com base no texto bíblico. Queridos, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei, o povo fez o bezerro de ouro, rejeitando a Deus e rejeitando o seu representante. E não só isso, agindo desse jeito, eles estavam rejeitando a lei que estava sendo entregue. Sabe, Estevão estava querendo dizer para eles: vocês
Vocês recusaram Moisés, vocês recusaram a lei, que era exatamente o que eles estavam condenando Estevão. E Estevão, com esse argumento, estava desfazendo toda a acusação que as pessoas e o Sinédrio estava por sentenciá-lo, né, à morte. O povo não se havia afastado muito da idolatria do Egito. Querido, depois do Monte Sinai, durante todo o tempo, só depois da Babilônia é que o povo de Israel deixa de se curvar diante de deuses feitos por suas mãos. Mas Estevão, naquele momento, estava fazendo lembrar que eles estavam fazendo do templo um ídolo. Por quê? Porque muito mais do que as palavras de Deus, o templo era muito mais observado. Então Estevão estava, na verdade, transmitindo essa mensagem de forma muito profunda ao pensamento de cada líder que ali estava. Então o corpo daquelas pessoas estava no deserto, mas o seu coração estava longe deles, estava preso no mundo. Queridos, quantos crentes estão desse jeito hoje nas igrejas? Estão com o pé na igreja, mas de uma certa forma apenas, porque na verdade o seu coração está longe. Muitos estão aproveitando essa pandemia, onde muitas das igrejas viveram apenas em cultos online, aquelas que tiveram condições de fazê-lo, e quantos, por causa disso, vão se justificar o fato de ter esfriado na fé e por isso desejado estar no mundo. Queridos, aquilo que está dentro de nós, o Espírito Santo e a fé em Cristo Jesus, ninguém pode tirar. Sabe, o homem pode matar o corpo, mas não pode tocar na nossa alma se nós estivermos firmes em Cristo Jesus, a nossa fé alicerçada nele. Versículo 42 em diante diz: Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Ou seja, ele aqui está dizendo claramente que todas essas palavras, esses deuses que foram colocados, aconteceram então antes da Babilônia, possivelmente sob o efeito daquele tempo de escravidão vivida entre o povo assírio. Então, desde Monte Sinai até antes da Babilônia, o povo se voltou para a adoração assim, de astros celestiais, tipo o sol, as estrelas, a lua. Né? Esses nomes são nomes, na verdade, pagãos, para deuses assim, e infelizmente o povo de Israel se curvou. E Estevão citou, que texto é esse? O texto que Estevão citou está lá em Amós capítulo 5, você pode dar uma olhada lá, capítulo 5, versículo 25 a 27, e a versão, se tiver pouco diferente, na verdade Estevão utilizou a versão da Septuaginta. Eu falei sobre isso em alguns estudos anteriores, né? A Septuaginta, que foi exatamente a tradução do hebraico para o grego, e foi essa versão que Estevão, era a Bíblia que Estevão tinha no momento, e ele cita Amós capítulo 5, versículo 25 a 27, porque nos tempos de Amós os corações se inclinaram a Moloque e outras divindades. Moloque é aquele deus em que imolavam crianças para aplacar a ira de Moloque. É por isso que alguém chega a dizer que é daí que vem o termo Moleque. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas tem gente por aí dizendo que a gente não pode chamar ninguém de Moleque, nem brincando, porque de repente está falando alguma coisa com Moloque. Não sei se é verdade, essa é apenas uma curiosidade para você, mas que tem alguma coisa, parece haver parecido, de repente tenha, né? Não que isso talvez traga nenhuma maldição, pelo menos para nós que estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que para nós não vale encantamento, né? Oh Israel, não vale encantamento para ti. Então nós somos o novo Israel de Deus, estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, né? Aprendemos aqui com a experiência de Moisés que Deus está presente em todos os lugares e a Terra Santa está em qualquer lugar onde Deus está presente. Então era isso que ele estava querendo dizer para aquele pessoal do Sinédrio ali, né, os saduceus e etc.
sabe? Não é no templo que Deus se manifesta. Olha só, Deus falou lá no deserto. Olha onde Deus estava. E aonde Deus está, aí é céu para nós. É a terra prometida, é o nosso céu. Então eles, o Sinédrio, representavam um povo que desde o início rejeitaram a lei e a adoração verdadeira a Deus. E Estevão falava isso para o Sinédrio. Versículo 44 diz assim: nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Olha só, foi Moisés quem fez, mas com uma direta orientação de Deus, o tabernáculo. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Claro que aí ele não entra em todos os detalhes. A arca entrou com Josué para a terra prometida, depois teve um tempo em que os filisteus roubam a arca da aliança, isso cria um problema terrível lá no meio dos filisteus e eles fazem questão de entregar. Essa arca então fica durante muitos anos na casa de Aminadab. Nós acabamos de ver isso no Tadel, sobre os carregadores da arca, lembra disso? Então, acabamos de ver uma série como essa, e esses detalhes Estevão não entra, mas ele apenas já dá um salto para Davi, dizendo que Davi leva a arca para sua casa, constrói lá uma cabana para poder abrigar ali essa arca. Queridos, com a citação de Amós, Estevão avança no tempo, desde Moisés até o período posterior de idolatria. Agora ele volta aos tempos de Moisés, falando da arca, rapidamente. Depois ele fala do período de colonização, que foi o período em que Josué entrou, e ali todo o período de juízes, é o período chamado período da colonização da terra prometida, e o estabelecimento da monarquia, quando ele cita Davi, ele está falando também o período da monarquia. Esse tabernáculo recebe o nome de tabernáculo da aliança ou tenda do testemunho. Tenda do testemunho é uma palavra muito mais usada no Novo Testamento, por causa do grego. Assim chamado por Estevão, porque o conteúdo principal do tabernáculo no deserto consistia justamente da arca da aliança e das duas tábuas da aliança nela contida, os quais eram chamados de testemunho. Por isso, tabernáculo de testemunho, fazendo referência às duas tábuas da lei que estavam dentro da arca. Aliás, só para lembrar, eu sei que você já sabe disso, mas só para lembrar, arejar aí a sua mente, o que é que tinha dentro da arca da aliança? Então, uma coisa nós já falamos, as duas tábuas da lei recebida por Moisés no Monte Sinai estava guardada dentro da arca. O que mais? A vara de Arão que floresceu e também uma porção, uma tigelinha com uma porção do maná. Maná que estragava, presta atenção, maná que estragava se ficasse de um dia para o outro. Agora, anos e anos dentro da arca. Tem algo de sobrenatural nisso aí. E realmente era o que tinha dentro da arca, tá bom? O versículo 40 de Atos afirma que tudo foi feito exatamente como Deus havia dito. Então aprendemos aqui com a experiência de Moisés, por onde a arca esteve, que Deus está presente em todos os lugares. Porque se a arca representa a presença de Deus, e era assim que todos os líderes judaicos acreditavam, então logo Deus se fez presente até entre os filisteus, porque a arca da aliança ficou algum tempo lá com eles e ficou séria a situação para eles, porque eles não poderiam ter sequestrado a arca daquele jeito, né? Mas eles tinham mais a arca como um amuleto que conduzia o povo de Israel em vitória nas guerras. Então eles queriam ganhar também, por isso sequestraram aquela arca, e o que trouxe grandes problemas para eles, fruto da manifestação de Deus no meio deles, por meio dessa arca. Então, foi nesse período, queridos, de Moisés, que uma estrutura religiosa é mencionada pela primeira vez. Então, foi lá no deserto, onde toda a estrutura religiosa daqueles líderes que estavam julgando, foi lá que tudo começou. Então, por que será que só ali em Jerusalém e no templo é o local de manusear, sendo que a lei não foi dada ali, foi dada lá no deserto, no Monte Sinai? Prosseguindo, então eles, o Sinédrio, representavam o povo
que desde o início rejeitaram a lei e a adoração verdadeira. Por quê? Porque achavam que a idolatria do templo é que era muito mais saudável, a tradição era muito mais saudável do que seguir os ensinos. Versículo 46 diz: Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. Queridos, Davi estava vendo que aquela arca estava naquele tempo tomando chuva e tal, e ele disse: sabe uma coisa, eu vou fazer uma coisa suntuosa, uma coisa rica à altura do meu Deus. Então ele vai lá, pede permissão, Deus não permite, mas ele faz toda a campanha de construção, levanta recursos, e aí seu filho depois vem e constrói. Foi Davi, depois de muitos anos, quem trouxe de volta para Jerusalém a Arca da Aliança, e como eu disse, colocou naquela cabana, e agora assenta no coração construir o templo. Estevão, por ter sido acusado de falar contra esse lugar sagrado, que era o templo, lá no capítulo passado e versículo 13, termina o seu histórico com uma palavra a respeito do santuário. Olha o que Estevão diz. Usando o Salmo 132, ele diz: não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Ele cita, queridos, que Davi ardentemente no seu coração quis construir esse templo. Deus não permitiu, por causa de todo o histórico de Davi. Davi era conhecido como um homem sanguinário, porque ele se tornou o maior rei que terras conquistou para Israel na guerra. Muitas vidas morreram. Então, ele permite que Salomão faça isso. Por isso o texto fala sobre isso. Versículo 48 diz assim: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele aqui destrói todo o argumento, porque eles estavam achando que ele tinha se voltado contra o templo. Ele está dizendo: Deus não habita o templo. Vocês estão achando que o templo é tão importante assim, mas o templo não é tão importante, porque não é só lá que Deus habita. E ele diz: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. E aí ele cita o profeta, ele diz: o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Presumivelmente, queridos, Estevão havia pregado que o Cristo ressurreto agora substituiria o templo como mediação da presença salvífica de Deus entre o seu povo, sendo o lugar por meio de quem eles podiam chegar a Deus em oração. Eles achavam que era só no templo que eles poderiam ser ouvidos por Deus, mas Deus continua até hoje a não habitar num prédio da igreja, em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro do meu coração, do seu coração, por meio da pessoa do Espírito Santo. Por isso, queridos, que esse tempo que tivemos de pandemia e que não pudemos ir para o templo, embora muitas igrejas fizeram isso, eu não tenho nada que acusá-los. Eu não pude fazer isso. Eu não poderia, primeiro, expor vocês ao perigo anunciado. Eu não poderia, de maneira nenhuma, desobedecer às autoridades, uma vez que, em momento algum, contrariava a nossa fé, pois poderíamos usar ferramentas apropriadas para os dias de hoje para falarmos da palavra de Deus como fizemos, né? E Deus se fez presente todas as vezes que você ligou o aparelho e foi participar do culto online. Eu tenho certeza que Deus visitou você na sua casa ou aonde você estivesse, porque o nosso Deus é assim. Ele não necessariamente habita só lá no local onde nós nos reunimos, em templos feitos por mãos humanas, mas o templo dele, a morada dele, é a nossa vida. Paulo aos Coríntios, ele diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí ele toma posse disso: nós somos povo do Senhor. Ele fez de mim e de você a morada dele. Isaías relembrar a Israel que toda a criação e o templo foi feito pelo próprio Deus. Está lá em Isaías 66,
Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Aí foi esse profeta que Estevão cita, né? E depois Paulo faz uma paráfrase desses dois textos e cita o que nós acabamos de ler na carta de 2 Coríntios. Paulo mais tarde reafirma essa verdade em Atenas, quando no seu discurso lá no Areópago, no capítulo 17, versículo 24, ele faz a mesma afirmação, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, porque ele já tinha feito o céu e a terra como sua morada, né? Salomão também, note que Salomão ele entendeu essa verdade, e no dia que ele estava consagrando o templo, ele cita, ele reconhece isso, está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Então, queridos, não era nada de novo. Na verdade, os líderes tinham que conhecer isso, tinham que certamente conhecer a oração que Salomão fez na consagração do templo, mas eles estavam cegos, eles estavam com os olhos fechados à verdade. Estevão cita aquela mensagem para lembrar os seus ouvintes que, em última análise, Deus constrói seu próprio templo. Infelizmente, o povo deixa de adorar a Deus e passa a adorar o templo. É normal isso, sabe? As pessoas deixarem de prestar a verdadeira adoração para adorar objetos, coisas que passam, né? Coisas que passam. Versículo 51 em diante, povo teimoso, é Estevão dizendo, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Agora ele partiu para cima, irmão. Ele agora está dizendo, vocês são circuncidados na carne, no físico, mas o seu coração, vocês são incircuncisos, vocês não dão ouvidos. Ou seja, pode ser que a pele de vocês estão limpas, né? Porque a circuncisão era para isso, mas a mente de vocês estão impuras, porque vocês não estão circuncidados de coração. Uau, isso foi uma direita, assim, bem dada na mente e no coração de cada líder daqueles que estavam ali no Sinédrio. E ele continua, que profeta seus antepassados não perseguiram? Ainda desafiou, cite pelo menos um, que os seus antepassados não perseguiram. Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, se referindo a Jesus. A quem você, que a palavra justo aí tem o mesmo sentido de Messias. Então, a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Uau, aí foi nocaute. Aí foi nocaute. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebida das mãos de anjos. Queridos, embora estivessem fisicamente circuncidados, estou repetindo, agiam como os pagãos incircuncisos que viviam ali ao redor deles. Assim são muitos cristãos que têm a palavra de Deus, mas vivem como ímpio. Não estavam genuinamente consagrados ao Senhor. Não davam ouvidos ao que Deus falava para eles. E apesar de toda e qualquer ponte que podemos criar com pessoas não crentes, chegará o momento inevitável do confronto do Evangelho e o chamado ao arrependimento. Você pode fazer a festa do amigo para os seus Natanaéis, faça mesmo, convide-o. Às vezes no primeiro dia ali não é hora de confrontar, mas vai ter uma hora que você vai perceber pelo Espírito Santo que está na hora de você fazer o confronto, de mostrar para ele que se não for a fé em Jesus Cristo, ele jamais vai viver uma vida saudável e abençoada e cheia de bênção do céu na vida dele. Sem isso, queridos, sem essa verdade da palavra pregada, a fé, o arrependimento genuíno que as pessoas precisam ter, ninguém alcança a salvação. Essa foi a mensagem de Estevão. Semana que vem nós vamos ver o que aconteceu com ele. Você deve conhecer a história. Mas, queridos, Estevão não se acovardou. Estevão não teve medo de dizer a verdade. Estevão tinha duas coisas. Ele tinha muito conhecimento da palavra. E nós precisamos fazer como Estevão, esconder a palavra na nossa mente e no coração. Primeiro, para não pecar contra Deus, e segundo, para nós termos o que dizer.
responder com mansidão a todos aqueles que nos perguntarem a respeito da nossa fé. E segundo, confrontar com amor a todos aqueles que se encontram afastados de Deus e que precisam desesperadamente. Eu quero contar uma pequena ilustração, o tempo já esgotou. Falar de Jesus para um pecador é a mesma coisa que se você ver um cego sozinho caminhando, mas ele não sabe que ele está a poucos passos de um grande abismo. Ele não enxerga. Mas se ele continuar caminhando, ele vai cair no precipício e vai ser fatal. Se ninguém adverti-lo, ele vai morrer. Querido, assim, com muito carinho e amor a você, eu te pergunto, se você vir um cego numa situação como essa, um cego de verdade, caminhando em direção a um abismo, e você sabe que ele está a ponto de cair nesse abismo, porque ele não está enxergando, você ficaria quieto? Ou você procuraria alertá-lo? Você iria ajudá-lo a não cair naquele precipício? Ou você permaneceria assentado como está, despreocupado com o próximo? Seja honesto com você mesmo, não precisa manifestar isso para ninguém, não. Trate essa pergunta para você só você e Deus. Porque certamente Deus está sondando o seu coração nessa hora e Ele está vendo que essa pergunta está sendo feita a você. E Ele sabe qual vai ser a resposta mais sincera. Você deixaria o cego morrer ou não? Por que eu estou perguntando isso? A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. E as pessoas que caminham sem Deus são cegos e que a qualquer momento cairão num grande abismo, num precipício eterno. E não terá mais chance para eles. E você está vendo ele caminhar. E o que você vai fazer? Responda aí para você e Deus, tá bom? Deus te abençoe, queridão. Olha só, um beijo no seu coração, uma boa noite de descanso, tá bom? Um sono reparador. Semana que vem a gente volta com a morte de Estevão. Beijão, amo vocês. Tchau, tchau. Valeu.